Amém, muito obrigada. Gente, vocês são demais, viu? Obrigada por me tolerar aqui, mas a gente está tentando falar muito rápido, então vamos apertar os cintos e vamos lá. Agora eu quero ministrar sobre discipulando nossos filhos. E baseado, vocês lembram aquele versículo em Juízes, versículo 2:10? Diz assim, olha só esse versículo, Juízes 2:10. Depois que toda aquela geração foi reunida a seus antepassados, surgiu uma nova geração que não conhecia o Senhor e o que Ele havia feito por Israel. Para mim esse é um versículo muito triste na Bíblia, muito triste. Então depois aquela geração que tinham visto o poder de Deus, viu Deus fazer tantos milagres, viu Deus abrir lá o mar, o rio, eles passaram tantos milagres, mas aquela geração, o que aconteceu? Eles não passaram isso para a próxima geração. E então surgiu um povo que não conhecia o Senhor e o que Ele havia feito por Israel. Queridos, a responsabilidade dos filhos é nossa, é dos pais. Não é da igreja, não é da escola, não é de babá, não é de creche, é dos pais. E nós temos que ser intencionais sobre a criação dos nossos filhos. Por quê? Porque o tempo vai passar, uma vez que seu filho nasce, se você não for intencional, o tempo vai passar e ele vai crescer. O tempo não vai esperar você se tocar que você tem que investir na vida espiritual deles. Então nós temos que ser intencionais, desde antes até de engravidar. Nós temos que já ter intencionais. Senhor, se o Senhor me der um filho, eu quero criá-lo nos seus caminhos. Eu quero que ele seja honra e glória para o seu nome. E que ele vai trazer mesmo, que ele vai conhecer o Senhor também pessoalmente. Deus não tem netos, Deus só tem filhos. Mas ai de nós, pais, se os nossos filhos não verem Jesus em nós, de tal forma que eles não vão querer esse Jesus que nós temos. Eles precisam ver isso em nós. Vamos olhar aqui em Deuteronômio capítulo 6, começando com o versículo 6. Desculpa, começando com o versículo 5. Deuteronômio 6, 5. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todas as suas forças. Isso é nós precisamos. Deus tem que estar em primeiro lugar na nossa vida. Nós temos que amar a Deus mais do que qualquer outra pessoa, do que qualquer outra coisa. E isso tem que ser óbvio. Nós temos que estar apaixonados por Jesus. Apaixonados. Isso vai fazer toda a diferença. Tem que começar conosco. Aí o versículo 6. Que todas essas palavras que hoje lhe ordeno estejam em seu coração. Todas essas palavras estejam em nosso coração. A Bíblia diz que a boca fala do que o coração está cheio. Então, quando você primeiro acordar de manhã, se a primeira coisa que você vai ver são as notícias, né? São as redes sociais, você vai lá ver, né, o que as pessoas estão postando, o Facebook, a internet, o Instagram. Você vai olhar essas coisas, primeira coisa, você vai encher o seu coração com essas coisas. E a Bíblia diz que o que o coração está cheio é o que vai sair da nossa boca. Então eu quero, se nós realmente amamos a Deus, nós vamos buscá-lo em primeiro lugar. Eu quero te encorajar, nem olhe as redes sociais, não olhe as notícias, não olhe nada antes de você primeiro buscar a Deus. Nós temos que ser o exemplo no lar. Tem que começar conosco. Porque queira ou não queira, os nossos filhos vão seguir os nossos passos. E se nós não formos intencionais em criá-los nos caminhos do Senhor, bem provavelmente eles vão acabar,
copiando muitos erros que nós estamos fazendo. Eu lembro uma vez, quando a minha filha chegou comigo e falou assim: ah, mãe, quando eu crescer eu quero ser igual à senhora. Eu entrei em crise, eu pensei, não, Deus, não, eu quero mudar então. Tem tanta coisa na minha vida que eu não estava, né, intencionalmente ainda fazendo como eu queria, vivendo aquela vida tão íntegra, tão dedicada ao Senhor. Eu falei assim, eu entrei em crise. Eu pensei, Deus, a minha filha está me observando, eles estão observando, eles estão vendo e eles vão acabar nos imitando. Então nós temos que viver mesmo, nós temos que amar a Deus, né? Nós temos que amar a Deus e nós temos que nos encher com a palavra de Deus, com as coisas de Deus. Primeira coisa de manhã, eu quero te encorajar. Lá em casa a gente tem um hábito já, desde quando eu era criança, meus pais inculcaram isso na gente. Primeira coisa, quando nós primeiro acordamos, nós dobramos o joelho ao lado da cama e já entregamos o dia ao Senhor, pedindo a direção dEle, pedindo a proteção, pedindo que nós vamos ser guiados pelo Espírito durante aquele dia. E aí também tirar tempo sozinho com Deus, desenvolver hábitos de todos os dias, estar lendo a palavra de Deus, meditando na palavra, adorando a Deus e orando também, né? São coisas que nós precisamos estar nos enchendo com a palavra, porque aí é isso que vai sair da nossa boca. Também nós sabemos o poder da nossa língua. E realmente, o que está dentro do coração é o que vai sair na boca. E na nossa língua há poder, a Bíblia diz, de vida e de morte. Então nós temos que estar vigiando todas as palavras que saem da nossa boca. Para que não vai ser igual lá diz em Tiago, que vai ser maldição e também bênção da mesma boca. Não deve ser assim, a Bíblia diz. Não deve ser assim. Da nossa boca só deve sair bênção. Né? Nunca, nenhuma palavra maldita, nenhuma palavra, né, negativa. Nós devemos estar falando as coisas de Deus, as coisas boas. Essas são as coisas que devem estar no nosso coração. Que todas essas palavras que hoje lhe ordeno estejam em seu coração. Agora, o versículo 7, nós vamos concentrar o resto dessa ministração neste versículo. Deuteronômio 6, 7. Ensine-as, então todas essas palavras que estão no nosso coração, ensine-as com persistência a seus filhos. Ensine-as com persistência. A gente sabe que para ensinar a gente tem que repetir, né? Quando nós estamos estudando a gente repete muito até aquele conceito se torna, né, parte de nós, que nós entendemos, que nós conhecemos. É ensinando, não é gritando, né? É ensinando-as com persistência, com persistência. Eu gosto daquela tradução que diz, tu as inculcarás a teus filhos, né? Parece que é muito forte, tu as inculcarás, é quase como se fosse aquela lavagem cerebral. Mas sabe que deve ser isso mesmo. A gente vai estar falando tanto que é isso que eles só vão ouvir, vai ser uma lavagem que vai ser uma lavagem tão boa, que eles vão se encher da palavra, se encher da palavra. Nós vamos ensiná-los com persistência a seus filhos. Então isso somos nós os pais para os nossos filhos. Então eu estou intitulando essa palavra discipulando nossos filhos. Aí continua falando, converse sobre elas. Para conversar, quando a gente tem uma conversa com alguém, a gente senta, a gente olha nos olhos da pessoa. É muito importante, quando você estiver conversando com seus filhos, de sentar, ou de pelo menos, né, se agachar no nível deles, olhar nos olhos dos filhos. E exigir até, quando você estiver conversando com o filho, exija que ele olhe para você. Que você tenha aquele contato de olho. É muito importante isso, que ele não esteja lá brincando, né, na tela com alguma coisa, ou brincando com outra coisa. Não, fala assim, filho, olha aqui para mim. Até a Bíblia diz, Deus diz, Ele nos guia pelo seu olho, né? É importante esse contato de olho,
de nós termos esse relacionamento, que nós vamos olhar nos olhos dos nossos filhos quando nós conversamos com eles. Converse sobre elas sendo essas palavras que nós já estamos nos encharcando com ela, né? Quando estiver sentado em casa. Agora, vamos pensar um pouco, bem prático aqui. Quais são algumas coisas que a gente faz sentado em casa? Qual uma coisa que todo mundo faz todo dia sentado em casa? Comer, né? Comer. É difícil você ver alguém fazer o prato e ficar em pé para comer. Geralmente a gente senta para comer. Eu quero te encorajar, pelo menos uma refeição por dia, de sentar em família, ao redor da mesa, e sentar e seja intencional em obedecer essa palavra, né? Converse sobre elas quando estiver sentados em casa, quando você for ter uma refeição. Tão importante, juntar os filhos, senta todo mundo junto, ora juntos. Seus filhos vão aprender a agradecer a Deus pela refeição, por tudo, quando eles veem você formando esse hábito em casa, de nunca comer nada sem primeiro agradecer a Deus. Isso é hábitos bons, saudáveis, que nós vamos criar. Nossos filhos precisam de rotina. E a rotina são formados de hábitos bons. É muito importante isso ser um hábito nosso. Em casa, da gente sentar como família, esperar todos sentarem. E vamos comer juntos, mas antes de comer, vamos primeiro agradecer a Deus. E assim ensinando os seus filhos a orarem. Em casa a gente sempre pegava nas mãos dos filhos, né? Quando os filhos eram pequenos, a gente ia ensinando, né? Às vezes a gente primeiro ensinava ele a repetir uma oração que a gente falava, e depois, quando eram maiorzinhos já, eles mesmos faziam a sua própria oração, e assim ensinando-os a orar, ensinando-os a agradecer a Deus, que a provisão vem de Deus. A provisão vem de Deus, é Deus que é o nosso bom pastor e nada nos faltará. Nós temos que estar ensinando isso, sentados em casa. Sentados em casa, ao redor daquela mesa. Outra coisa também, ao redor da mesa, de nunca deixar, não leve o celular para a mesa. Quantas vezes a gente vê as pessoas sentadas na mesa e todo mundo no celular? Não, aqui está falando, sentados em casa, conversar. Então seja intencional, deixa o telefone fora da mesa. Se o telefone tocar, depois você vai atender. Você fala até para o seu filho, não filho, agora é mais importante, eu quero conversar com você, depois eu vou atender o telefone. Eles vão sentir valorizados quando eles veem que você está tirando aquele tempo para conversar com eles. E seja intencional de conversar, puxa assuntos sobre a escola, sobre o que eles estão fazendo, e sempre, né, trazendo a palavra de Deus, sempre trazendo a palavra, sempre envolvendo-os nas coisas de Deus. É importante também, nessa mesa ao redor, talvez você pense assim, mas não tem nenhuma refeição que nós estamos todos em casa. Talvez você vai ter que reorganizar a sua vida para que forçar a barra para poder ter essa refeição. Entende? Nós temos que mudar, nós temos que ver o que eu preciso fazer para ser intencional na criação dos meus filhos, para discipulá-los, sentados em casa lá, e a mesa é um tempo tão bom, porque todo mundo vai sentar para comer de qualquer jeito, então vamos ser intencionais, vamos, né, sem o celular, puxar a conversa. Também outra coisa também muito importante, que nós gostamos de fazer assim, logo após aquela refeição, já aproveitar o tempo e ter o culto doméstico. O culto doméstico não tem que ser um bicho de 7 cabeças, deve ser algo curto, objetivo e uma coisa cheia com muita graça, com muito ânimo, com muita alegria, uma coisa gostosa. Quando nossos filhos eram pequenos, a gente dramatizava histórias da Bíblia, eles gostavam demais.
E quando eram maiores, a gente lia muitos livros juntos, né? Eu lembro de ler aquela série de Nárnia todinha, né? Cada dia a gente lia um pouquinho e conversávamos sobre aquilo. Líamos livros de heróis da fé, tantas coisas que a gente pode fazer. Também nós decoramos muitos versículos juntos. É tão importante a gente decorar versículos, porque a Bíblia diz: guardo no coração a tua palavra, para quê? Para não pecar contra ti, né? Para não pecar contra ti. Então é tão importante decorar versículos, porque aquilo, na hora necessária, o Espírito Santo vai trazer aquilo à sua memória, e aquilo vai ajudar tanto você quanto também os seus filhos a não pecarem. Deus vai trazer aquilo à memória. Então, guardando no coração a palavra, para não pecar contra Deus. Lá em casa, a gente fazia muito essa decorando versículos com reforço positivo. Se nós vamos decorar agora o Salmo 101, nós vamos decorar o Salmo 91, nós decoramos muitos salmos inteiros, a gente decorava um pouquinho todo dia. Aí, uma vez que eles falassem aquele salmo todinho, aquela passagem que nós estávamos decorando, todinho, sem errar, aí ganhavam dinheiro, né? Era motivação para eles. Se ganhavam dinheiro, era uma motivação boa, né? Mas era bom, porque aí ganhava aquele dinheiro, aí a gente já ensinava também como dizimar, como guardar o dinheiro, como usar bem, serem bons mordomos. Mas era um reforço positivo que valeu muito certo lá em casa, né? Estávamos agora lá na casa do nosso neto, aí nós falamos para ele. Falei para ele, está começando, ele ganhou uma Bíblia nova, ele está aprendendo a ler bem. Eu falei para ele, olha, uma vez que você lê a Bíblia todinha, do início até o fim, a vovó e o vovô vão te dar $100. Ai, ele ficou muito animado. Ele falou assim, eu vou ganhar $100, né? E ele falou assim, olha, isso é quase R$500, né? É muito dinheiro. Mas eu sei que você vai ser honesto, você não vai falar que leu e não leu, né? Você vai ser honesto e vai... Quando você terminar de ler, você pode nos cobrar, que nós vamos te dar. Então, é errado? Não, é bom. Não é ruim eles quererem um dinheirinho a mais, e é um reforço positivo que vai encorajá-los a ler a Bíblia. Estão lendo a Bíblia, né? Não é qualquer livro, não, estão lendo a Bíblia. Então, é importante a gente estar inculcando a palavra de Deus na vida deles, né? Inculcando, ajudando, encorajando. Então, o que mais que a gente faz sentados em casa? Às vezes assistindo alguma coisa na televisão, né? Também eu quero te encorajar a sentarem juntos, planejar horários, para que uma noite de folga, hoje vamos todos assistir alguma coisa juntos, né? E fazer isso em família. Nós fazíamos muito isso. A gente alugava, naquele tempo que os nossos filhos eram pequenos, a gente ainda alugava, né? Na locadora, a gente alugava o videocassete e assistíamos. Eu lembro que tinha um tempo que na igrejas evangélicas, a maioria falava assim, tudo da Disney era pecado, e às vezes tinha alguns filmes bonitos que assim eram tão legais e as crianças queriam assistir, mas tudo era tabu, não podia assistir. Então o que nós fazíamos? Nós nunca queríamos que eles então queriam fazer algo escondido de nós e assistir fora, na casa de um amigo, alguma coisa. Então nós fazíamos questão, quando assim que saía na locadora, a gente alugava aquele filme, e em casa, todos juntos, sentávamos e assistíamos e conversávamos sobre aquele filme. A gente aproveitava e éramos muito intencionais em conversar sobre o que era bom, o que não era bom. Eu lembro uma vez, nós estávamos assistindo aquele filme, tão antigo agora, de Robin Hood. E a gente estava lá, todo mundo torcendo que ele conseguisse roubar do rico, né? E eu lembro que nós paramos o filme bem naquela hora e falamos assim, gente, olha aqui. Nós estamos aqui todos torcendo para ele conseguir roubar. Agora, o que a Bíblia fala sobre roubo? É pecado roubar. E nós aqui querendo que ele consiga roubar. Mas é porque ele vai dar para o pobre.
Ele vai roubar do rico para poder dar para o pobre. Mas não é isso? O mundo, o fim justifica os meios. É o que o mundo diz, né? Não vos conformeis com este século. Mas olha, este século diz, não, se você for roubar de um rico que é ruim, que já roubou dos outros, tudo bem. Se você não vai ficar com aquilo para você, se você vai dar para o pobre. Mas a Bíblia não fala isso. Então nós sentávamos e conversávamos sobre isso. Quando tinha uma cena imoral, a gente mandava todo mundo fechar os olhos. Aí todo mundo fechava os olhos, inclusive o pai fechava os olhos, né? Aí eu de vez em quando olhava, agora pode olhar. Aí depois a gente parava e falava, olha, isso daí é pecado, né? Às vezes a gente sabia que tinha um rapaz e uma moça que estavam morando juntos, vivendo juntos. E falávamos, explicávamos para eles, não, o sexo é só para o casamento. E já aproveitávamos e fomos muito intencionais. E assistimos às coisas, mas sempre muito intencionais em parar e conversar sobre as coisas. Então, temos que ser intencionais, senão a gente vai assistir e esquece depois, no fim, de falar, comentar. Mas temos que ser intencionais, ensinando-os. Porque quando saírem de casa não vão estar, né, não vai ter você lá para estar ensinando. É verdade, mas nosso alvo era de ensiná-los enquanto estavam em casa, para formar já hábitos e também conceitos bíblicos, princípios bíblicos, baseando as suas escolhas em princípios bíblicos, para quando eles saíssem de casa, já tivessem esses princípios inculcados neles, para que eles iriam fazer as escolhas certas quando saíssem. Tão importante, é sentados em casa. É sentados em casa, queridos, que nós temos que ensinar para os nossos filhos desde pequenininho. Se eles nasceram menino, que eles são menino. Se é menina, é menina. Que Deus te criou assim. Deus tem um plano para a sua vida como menino. Para a sua vida como menina. E para fazer as meninas gostarem de ser princesas e de ser femininas. E os meninos de serem machos. Nós que temos que ensinar. Isso é ensinado em casa, para quando eles chegarem lá na escola e a professora falar para eles, ou os coleguinhas, não, porque eu sou menina, eu nasci menino, mas eu agora escolhi a ser menina. Eles vão achar isso um absurdo, eles não vão querer saber disso. Porque eles vão saber, não, Deus me fez assim, e vão gostar de ser quem eles são. Nós que temos que ensiná-los isso em casa. Isso é ensinado, que Deus os criou, macho ou fêmea. Nós temos que ensinar isso em casa. Isso é tudo sentados em casa, ensinando antes de chegar lá e serem influenciados na escola. Que mais sentados em casa? Quero falar um pouco sobre a internet. Nós comentamos um pouco aqui sobre isso, né? O uso das telas. Temos que colocar limites com os nossos filhos. Queridos, nossos filhos precisam de limites. Eles precisam de rotina, eles precisam saber o horário que eles vão levantar, o horário que eles vão para a escola, o horário quando eles vão poder assistir alguma coisa, o que eles vão poder assistir. Nós que temos que estar colocando esses limites para eles muito claro. E vamos sempre estar vigiando tudo que eles estão olhando na internet. Nunca deixe nenhum filho ter alguma senha em qualquer aparelho que você não tenha, que você não possa entrar. E olhe mesmo. De vez em quando preste atenção. E seja fiel naqueles limites. Nunca deixe o seu filho levar o celular para o quarto à noite para dormir lá com o celular. Não, o celular tem que ficar em outro lugar, não é para ir para o quarto. Nós nunca nem permitimos televisão nos quartos, porque a gente já não queria a televisão em casa era muito controlada mesmo. Tinha certas coisas só que eles podiam assistir, e isso também era sempre com a nossa supervisão. Eles não tinham a liberdade de ligar a televisão sem permissão. Em casa a televisão ficava desligada e só era assistida quando era uma coisa concordada e uma coisa que a gente tinha certeza que era alguma coisa que ia edificá-los,
que ia ser bom para eles. Nós temos que ser intencionais. O diabo quer roubar o seu filho. Ele veio para roubar, matar e destruir. E se nós não vigiarmos, queridos, ele vai entrar de uma maneira muito sutil, e nós temos que ser muito intencionais. E sentados em casa, ensinando os nossos filhos, colocando os limites, tudo com muito amor, com muito ensino, ensinando, explicando o porquê. Ensinando o porquê. Tão importante. Também nós temos que estar... a Bíblia diz em Salmo 127, versículo 4, que eles são como flechas nas mãos do guerreiro, são os nossos filhos, né? A flecha é na mão do guerreiro, nós somos os arqueiros, nós que vamos lançar essa flecha. E nós temos que preparar aquela flecha. Eu acho que tem duas coisas da flecha. Primeiramente, é a identidade. Nós temos que ajudar o nosso filho a conhecer a sua identidade. E quem ele é, e quem ela é. São filhos e filhas do rei. Nós temos que levá-los a conhecer Jesus, pessoalmente e intimamente. E também que aquela flecha tem que ser reta, tem que ser firme. E isso cabe a nós, a preparar aquela flecha com a sua identidade, para que eles conheçam quem eles são. E tem aquela identidade muito firme, muito forte, que são amados por Deus. E Deus tem um plano lindo para a vida de cada um. E nós que vamos ajudá-los a descobrir aquele plano. São enquanto eles estão debaixo da nossa autoridade, lá em casa, que nós vamos sentar com eles e ajudá-los a conhecer qual é o plano de Deus para a sua vida. E aí, a segunda coisa da flecha é que ela vai ser lançada para alcançar um alvo. Né? Esse alvo tem que ser o plano de Deus para a vida dos nossos filhos. Não um sonho meu que eu fui frustrada porque eu nunca consegui ser aquela médica que eu quis ser, então agora minha filha vai ser. Não, queridos. Qual é o plano de Deus para o seu filho? Nós temos que buscar a Deus. É sentados em casa. É conversando sobre essas coisas. É tirando tempo. Conversando. Ensinando-os e conversando. Conversando sobre essas coisas de Deus. Sempre buscando. E outra coisa também. Nossos filhos precisam assumir e aprender responsabilidades no lar. Nós que temos que estar ensinando-os, eles precisam aprender a limpar um quarto, a varrer a casa, a lavar a louça, a lavar roupa, a cozinhar. Tudo isso é importante, eles precisam, cada um tem que ter as suas responsabilidades. E nós temos que ensiná-los. Mesmo que você tiver uma secretária que vai estar te ajudando em casa, mas nós temos que ensinar os nossos filhos essas coisas. Eles precisam se tornar pessoas responsáveis. E é assumindo responsabilidades em casa que eles vão aprender. Isso é muito importante. Lá em casa a gente ensinou tudo. Foi muito bom, porque depois nossos filhos foram estudar fora, no exterior, e estavam só, né? E tinham que aprender, tiveram que fazer tudo sozinhos. Então, nós fomos ensinando em casa, fomos ensinando desde pequeno, assumindo responsabilidades. Outra coisa também muito, muito importante são as amizades dos nossos filhos. Tem um versículo em 1 Coríntios 15, 33 que diz: não se deixem enganar. É interessante que começa assim, né? Não se deixem enganar. As más companhias corrompem os bons costumes. Então preste atenção nas amizades dos seus filhos. Às vezes os filhos é tão obediente em casa, foi criado tão bem, tão bom. Depois tem uma amizade lá na escola que parece que tudo que ele aprendeu foi água abaixo. E nós temos que estar prestando muita atenção nas amizades dos nossos filhos. Em casa a gente fazia assim, a gente sempre falava para os nossos filhos: olha, você pode convidar os seus colegas para ir lá para casa. Né? Era difícil a gente até deixar os nossos filhos irem para a casa deles.
Especialmente se eles não eram pessoas que a gente conhecia. Não, pode trazer lá para casa. Aí levavam lá para casa, porque lá em casa a gente ficava de olho, né? Prestávamos atenção, né? Limitávamos o que eles estavam assistindo, o que eles estavam fazendo, a conversa até, tudo. Tanto em casa, claro que a gente tem que investir, né? Sempre, especialmente adolescentes, tem que ter uma pizza, tem que ter um bolo, tem que ter refrigerante, tem que ter comida, a gente vai ter que investir. Mas vale a pena, vale a pena. Eles precisam estar lá para onde nós podemos estar influenciando também as amizades deles e prestando atenção. Eu lembro uma vez, o Paulinho queria muito ir na casa de um amigo dele, que vivia convidando ele para ir. Finalmente, um dia eu falei, tá bom, filho, pode ir. Aí eu fui, deixei ele lá. Aí à tarde, quando estava na hora de buscar, eu fui, busquei. Voltando para casa, o Paulinho falou assim para mim, mãe, da próxima vez que o meu colega me convidar, não deixa eu ir não, tá? Aí eu falei, uai, Paulinho, por quê? O que foi que aconteceu, né? Ele queria tanto ir. Ele falou assim, mãe, a mãe dele fica brigando o dia todo, ela está sempre gritando. Ele estranhou aquilo, não estava acostumado com aquilo, ele não quis voltar lá. Eu fiquei feliz que ele não quis voltar lá, realmente, né? Aí eu falei, não, da próxima vez você convida o teu amigo para vir para casa, né? Lá em casa, aí nós também temos que ser o exemplo, né? Para os amigos dos nossos filhos, e para ganhar eles também para Jesus. E ser aquela influência na vida dos seus amigos. Mas as amizades são muito importantes. Nós precisamos prestar atenção, né, com os amigos deles. Outra coisa que eu quero também encorajar é de estar marcando, uma vez que eles já são adolescentes, marca um horário de discipulado com seu filho, né? A mãe com a filha, o pai com o filho, e tem aquele horário especial que é só vocês dois, onde vocês podem conversar, talvez sair juntos, ir para um shopping, ir para algum lugar, fazer alguma, né, se for com o pai, com o filho, talvez jogar uma bola juntos, mas alguma coisa que é só você dois. Tão importante isso, para eles saberem de serem amigos dos nossos filhos, serem realmente amigos dos filhos. Eles precisam sentir que nós somos sempre disponíveis para eles. Eles são prioridade na nossa vida. Muito importante a gente sentar e ouvi-los, sentados em casa. Ouça o teu filho. Não fica só dando instrução, só falando, só apontando o dedo, só mostrando os erros, mas senta e ouça o seu filho. Ouça o coração dele, dê a liberdade para ele falar, para abrir. E aí vai dar os conselhos adequados. Tão importante a gente ter esses momentos e de estar discipulando mesmo nossos filhos, dando essa oportunidade para eles se abrirem conosco e nós também com eles. Outra coisa também, eu vou daqui um pouquinho vou estar falando sobre a área romântica dos nossos filhos, mas a importância quando eles chegarem naquela fase de adolescência, da gente já estar inculcando neles também os princípios bíblicos, para que eles vão saber se relacionar da maneira certa e com as pessoas certas. Tão importante isso, né? Como o pastor falou, nós até trouxemos vários livros aqui do Romance Real. Eu escrevi esse livro, pela graça de Deus, para ajudar os nossos adolescentes, porque para mim é uma das coisas tão importantes, que os nossos filhos também casem bem, né? Que eles vão ter um bom casamento, porque nós não queremos criá-los para depois sofrer num casamento, né? Acabar divorciando, ou acabar engravidando antes de casar, entende? Não, para sofrer. Não, nós que temos que estar ensinando esses princípios. É tão importante nós envolvermos na vida dos nossos filhos. Eu digo que a decisão mais importante da vida dos nossos filhos é a decisão de conhecer Jesus pessoalmente. Isso deve acontecer enquanto eles estão conosco em casa, né? Que nós vamos estar ensinando-os. Eu lembro comigo, eu tinha acho que mais ou menos ou 6 ou 7 anos de idade.
E eu já estava sentindo, o meu irmão Timóteo, ele é 1 ano mais velho do que eu, ele tinha feito a decisão por Jesus, e ele ficava falando para mim, olha, Rebeca, se você não receber Jesus, você vai para o inferno quando você morrer. E eu comecei a ficar com medo. Eu sabia que eu precisava fazer essa decisão, mas eu não queria fazer só porque ele estava me inculcando tanto. Aí, mas um dia, eu estava lavando louça com minha mãe. Aí, eu estava com essa convicção do pecado. Não tinha feito pecados horríveis, mas eu tinha pecado. Eu tinha desobedecido meus pais. Eu tinha não sido legal com meus irmãos. Eu tinha pecado. E eu lembro falando com a mãe, mamãe, eu quero orar, eu quero receber Jesus como meu Senhor e Salvador. E nós deixamos a louça, fomos lá no quarto, ajoelhamos ao lado da cama. E lá no meu quarto, recebi Jesus como minha mãe. Foi um tempo tão precioso. E eu sei que esse é o nosso desejo, que nós vamos, cada um de nós, ter esse privilégio de levar os nossos filhos a conhecer Jesus intimamente, Essa é a maior decisão da vida dos nossos filhos, é a decisão de conhecer Jesus. E nós queremos que a nossa vida vai refletir tanto Jesus, que eles vão querer esse Jesus que nós servimos. E nós vamos ter esse grande privilégio de levar os nossos filhos a conhecer Jesus. Então, isso é o mais importante, mas também, eu acho que a segunda decisão mais importante na vida dos nossos filhos é a decisão do chamado de Deus para a vida deles. Para eles conhecerem o que Deus quer que eu faça da minha vida. Eu acho também nós, como pais, devemos sentar com eles. Nós conhecemos nossos filhos, nós conhecemos as habilidades deles, nós conhecemos o que eles gostam de fazer. E assim, orando com eles, nós sentamos com cada um dos nossos filhos, oramos, tiramos tempo orando, jejuando, buscando de Deus. Deus, qual é o plano que o Senhor tem para cada um? E aí, orando e buscando de Deus, e aí ajudando-os também a escolher qual a área que eles iam estudar, então, na universidade, para poder encaixar e cumprir o chamado de Deus na vida deles. Então, isso é tão importante. Isso também, nós como pais, devemos estar ajudando-os. E como eu falei, não impondo os nossos desejos, mas sim buscando de Deus. O plano de Deus tem um plano para o seu filho. E é um plano lindo, é um plano específico para cada um. Eles são príncipes, elas são princesas. Deus tem um plano para cada um. E nós temos que ajudá-los a descobrir isso. Porque realmente nós só seremos totalmente realizados quando cumprimos o chamado de Deus na nossa vida. E nós queremos isso para os nossos filhos. Então vamos ajudá-los a descobrir isso. E para mim aí a terceira decisão mais importante também na vida dos nossos filhos, que também vai acontecer enquanto estão conosco ainda, é a decisão de com quem eles vão se casar. Uma decisão tão importante, que vai afetar o resto da sua vida. E nós não podemos deixá-los errar. Nós temos que estar envolvidos na vida deles. E ajudando, ensinando-os os princípios de Deus. Eu quero te encorajar. Se você tiver filho pré-adolescente, adolescente, ou qualquer filho solteiro, que você ainda não leu o livro Romance Real, que até use o livro até no seu culto doméstico, todo dia leia um capítulo. Eu escrevi o livro, assim, é uma linguagem bem simples, para o adolescente mesmo. Leia cada dia um capítulo juntos e conversa sobre esses princípios, para ajudar desde pré-adolescente, já inculcando isso na cabeça dos filhos, para que eles vão acertar nessa decisão tão importante da sua vida. Eu não estou ganhando nada nesses livros, eu estou fazendo mesmo, eu fiz para ajudar os nossos filhos adolescentes, que eu vi tantos se perdem nessa área, até tão animados, tão bem, quando chegam nessa área da sua vida, acabam caindo na imoralidade, acabam fazendo decisões tão erradas e sofrendo, eu digo sofrendo de graça, porque era para nós já estarmos inculcando isso para eles não sofrerem. Nós temos que ensiná-los para que eles não vão fazer os mesmos erros que nós fizemos. Essa coisa de maldição hereditária tem que quebrar conosco. Não vamos deixar nenhuma maldição da nossa vida passar para eles. Se você casou grávida ou se você teve uma vida imoral, então para com você, nunca mais a sua descendência vai ter isso.
Nós que determinamos isso. Nós que temos que determinar isso e ensinar os nossos filhos que a maldição parou e quebrou e foi quebrada e não vai passar para eles. E nós podemos ter certeza que os nossos filhos vão casar com a pessoa certa e vão ter lares felizes. Eu digo isso para vocês assim, toda honra e glória para Jesus, mas nossos filhos todos casaram virgens, sabe, pessoas tão dedicadas agora ao Senhor. E eu sei que é toda glória para Jesus, mas nós fomos muito intencionais na adolescência deles, porque eu temia isso, eu temia deles não seguir a Jesus, eu temia deles errar nessa área. Então nós fomos muito intencionais seguindo a Bíblia, para a glória de Deus, a Bíblia realmente é verdadeira, e ela se cumpre. Deus não é homem para mentir, toda a promessa dele é para nós, é para os nossos filhos. Então vamos tomar posse e vamos declarar que eles vão casar com a pessoa certa e vão ter lares muito felizes, muita unidade, sem nenhum adultério, sem nenhuma imoralidade, sabe, para a glória de Jesus. Nós que determinamos isso. É muito importante. Há poder na nossa língua. E se a nossa fé é baseada na palavra de Deus, aí nós podemos ter o que nós cremos. Porque é baseada na palavra de Deus que não mente. Então é importante, é uma área tão importante para os nossos filhos. E isso tudo é ensinado o quê? Sentado em casa. Tudo sentado em casa, né? Tão importante esse período de sermos intencionais, ensinando-os. Bom, vamos lá, segunda parte. Andando pelo caminho. A Bíblia fala, né, ensinando-os andando pelo caminho. Quando você estiver levando seu filho para a escola, aproveite, ore com ele. Fala para ele, filho, aproveite esse tempo. Fala para o seu coleguinha de Jesus. Convida ele para a igreja. Né? Seja legal com seus colegas. Se você vê alguém maltratando o outro, vai lá e fala assim, para com isso, cara. Isso não é legal. Ajuda. Vamos ser luz. Seja luz na sua escola. Vamos estar ensinando-os. Também outra coisa de férias. É tão importante como família tirar férias. A família junto. Procure mesmo que seja 2 ou 3 dias. Mas a família é só a família. Não leva outra família também não. Porque quando vai 2 ou 3 famílias, o que acontece? Os pais todos ficam lá conversando, as crianças todas conversando e brincando, mas você não está tirando tempo individual com seus filhos. Dê atenção nas férias para os seus filhos. Eu lembro, meus pais, a gente tirava 1 semana por ano. E nós íamos para uma praia. E sempre lá, meus pais brincavam na água com a gente jogava cartas, né, na mesa, jogos assim de cartas. É tão bom isso, gente, que a gente aprende, né? O filho que está querendo roubar, e a gente aprende muito do filho, vendo como eles reagem quando eles perdem, e tudo é tão importante. São tempo para você estar prestando atenção, investindo nos seus filhos. Toda noite nós fazíamos uma fogueira e a gente assava alguma coisa e conversava. Meus pais contavam histórias. Aí fazíamos a mesma coisa lá conosco, nossos filhos também. É tão importante isso. Tira férias, só família. E dê aquele tempo exclusivo para os seus filhos, investindo na vida deles. Também eu quero falar sobre, aí a Bíblia continua. Eu quero mencionar aqui também. Tenha memórias especiais, criam momentos que vai ter aquela memória especial. Agora, com nossos filhos todos casados, quando eles se reúnem, eles contam, você lembra quando nós fomos a tal lugar? Foi tão bom, tão legal. E eles vão falando aquelas memórias, né? Aqueles tempos especiais, muito importante, criar momentos especiais, talvez uma festa de aniversário que você fez muito especial para o seu filho, aquelas férias que foi muito especial, criando memórias positivas, para que eles também vão querer ter essas memórias com seus próprios filhos. Aí a Bíblia continua falando, quando se deitar e quando se levantar. Então basicamente é o dia todo, né? Sentados em casa, andando pelo caminho, ao deitar e ao levantar.
É o dia inteiro que nós temos que ser intencionais, ensinando os nossos filhos com persistência. E eu quero falar também, ao deitar. Aí, a última coisa, antes do seu filho, não deixe ele ficar lá com o celular, ouvindo besteira, ou olhando coisa que você não sabe o que ele está olhando. Não. Não deixa também a televisão ligada. Não, que eles vão deitar. Última coisa, você vai lá orar com eles, dá um beijo no seu filho, declara o seu amor por ele, todos os dias. É importante isso. Enquanto os seus filhos estão em casa, que todos os dias eles vão receber um beijo de você, da mãe, do pai, para as filhas, para os filhos. E também as declarações de amor. Filho, eu te amo, você é tão especial. Uma palavra, uma declaração de fé sobre eles. E aí também ao levantar, que ao levantar também eles vão eles vão acordar e você vai estar lá, uma pessoa alegre, feliz, não lá toda carrancuda, toda triste, não, você vai estar feliz. A Bíblia diz, alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Nós temos que ser pessoas alegres. Afinal das contas, nós somos o povo mais feliz da terra. Porque a nossa felicidade não depende das circunstâncias, não depende do nosso governo, não depende do nosso governador, do prefeito, não, depende de Deus. A alegria do Senhor é a nossa força. Nós somos um povo alegre e essa escolha é nossa. Nós que temos que ser pessoas alegres. E a gente mostra alegria através de sorrisos, de rir muito. Temos que ser pessoas felizes, alegres. Um ambiente no lar sempre muito alegre, muito importante. Quando os nossos filhos acordarem, que eles vão nos encontrar, talvez eles vão lá ver, você está lá, tirando seu tempo sozinho com Deus. Aí fala assim, filho, vem cá, olha só o que Deus está me mostrando aqui na Bíblia agora. Aí compartilha com eles, sabe, ora com eles, tão especial. Muito bom, vamos fazer esses tempos memorativos, para que eles nunca vão esquecer. Também, queridos, eu sei que meu tempo já está tão esgotado, mas eu quero quero terminar falando aqui para vocês sobre 2 legados que nós podemos dar para os nossos filhos. O primeiro legado são as raízes profundas, que eles vão ser tão estabelecidos em Deus, estabelecidos na rocha, que quando eles chegarem lá na universidade e tem um professor ateu que vai começar a zombar dele, ele não vai ser abalado, porque ele já sabe defender a sua fé. Ele já vai ter aquela intimidade com Jesus. Ele vai poder olhar na cara daquele professor e falar assim, olha, o senhor está falando isso, eu respeito, mas eu quero que o senhor saiba que eu creio num Deus vivo. Eu falo com ele todos os dias. Hoje mesmo, eu já falei com ele. Uau! Né? Imagina, seu filho tendo essa coragem, essa ousadia. Por quê? Porque ele tem as raízes profundas, que você, como mãe e pai, inculcaram nele. E a segunda coisa, são asas, para eles realmente voarem. Nós não vamos prendê-los, nós vamos deixá-los voarem e alcançar aquele grande plano que Deus tem para a vida deles. Nós não vamos limitá-los, que o alicerce deles é no nosso teto. Eles vão voar muito mais alto do que nós. Eles vão alcançar coisas maiores, porque eles vão aprender com os nossos erros. Nós não vamos deixar eles repetir os nossos erros. Nós já vamos ensinando-os para que eles vão poder alcançar aquele grande plano que Deus tem para a vida deles. Amém, queridos? Vamos ficar em pé. Eu quero terminar essa parte com uma oração. Ó Pai, nós entendemos que a responsabilidade da criação dos nossos filhos é nossa, dos pais. Ajude-nos, Senhor, a viver a vida exemplar no lar, apaixonados pelo Senhor. Ajude-nos, Senhor, a sermos intencionais na criação dos nossos filhos, ensinando-os nos teus caminhos, ensinando-os com persistência, conversando sobre as tuas palavras, sentados em casa, andando pelo caminho, ao nos deitar e ao nos levantar. Senhor, que os nossos filhos conhecerão o Senhor intimamente,
que todos vão seguir o Senhor de todo o coração. Ó Pai, que eles vão cumprir o chamado que o Senhor tem para a vida de cada um. E ó Pai, quando for para casarem, eles vão esperar no Senhor, pela escolha da pessoa que o Senhor tem para cada um. Ó Pai, nós determinamos como Josué, eu e a minha família serviremos ao Senhor. Vamos repetir isso mais uma vez? Eu e a minha família serviremos ao Senhor. Amém, Senhor. Amém, Jesus. Amém.